Você foi enganado sobre dinheiro. Desde pequeno te ensinaram que para ser rico você precisa trabalhar mais, correr mais e nunca parar. Disseram que dinheiro é esforço, sacrifício e sorte. Mas isso é uma meia-verdade. E meia-verdade é pior que mentira completa. Porque enquanto você corre atrás do dinheiro, existe um outro grupo de pessoas que faz o dinheiro correr atrás delas. E a diferença entre vocês não está na sorte, está na mente. Os estoicos entenderam isso há milhares de anos. Enquanto o mundo moderno ensina você a produzir mais, eles ensinavam algo muito mais poderoso: controlar a si mesmo. E quem controla a si mesmo, controla tudo. O problema é que você foi condicionado a pensar errado. Você acredita que riqueza é externa, que está lá fora, que depende de oportunidade, de contatos ou de sorte. Mas riqueza começa dentro, e enquanto isso não muda, nada muda. A maioria das pessoas vive em escassez mesmo ganhando mais, porque não é o dinheiro que define a mente, é a mente que define o dinheiro. Você pode ganhar milhões e perder tudo, isso acontece o tempo todo. Mas alguém com mentalidade forte pode perder tudo e reconstruir do zero. Isso não é coincidência, é padrão. Os estoicos chamavam isso de domínio interno. Se você não controla sua mente, você não controla suas decisões. E se não controla suas decisões, você não controla seu dinheiro. E é aqui que começa a primeira grande mudança. Você precisa parar de pensar como alguém que precisa de dinheiro e começar a pensar como alguém que gera valor. Porque o dinheiro não vai para quem precisa, vai para quem resolve. Enquanto você busca dinheiro, outros estão criando soluções. Enquanto você consome, outros estão construindo. E é por isso que o dinheiro não fica com você. Agora entenda isso com clareza brutal. Quanto mais você depende do dinheiro, mais fraco você se torna. Porque dependência gera medo, e medo gera decisões ruins. Você aceita qualquer coisa, trabalha por menos, se submete a situações que te destroem. Tudo por dinheiro. Mas isso não é controle, isso é escravidão. Os estoicos defendiam o oposto. Eles treinavam a mente para não depender de nada externo. Porque quando você não precisa, você escolhe. E quem escolhe, cresce. Essa é a diferença entre alguém comum e alguém que constrói riqueza. Agora vamos falar de algo que destrói mais vidas do que a falta de dinheiro: o tempo. Você pode recuperar dinheiro, você não pode recuperar tempo. E mesmo assim, você trata o tempo como algo infinito. Horas em redes sociais, dias em distração, anos fazendo coisas que não levam a lugar nenhum, e depois pergunta por que não tem resultado. Enquanto isso, alguém está usando o mesmo tempo para aprender, construir e evoluir. O problema não é falta de oportunidade, é desperdício de vida. Os estoicos levavam isso a sério. Eles entendiam que cada dia perdido era uma parte da vida que nunca voltaria, e por isso eram disciplinados. Disciplina não é sobre motivação, é sobre prioridade. Você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, e isso muda tudo. Agora presta atenção nisso. Você não está pobre porque ganha pouco. Você está pobre porque gasta mal. A maioria das pessoas destrói o próprio futuro com pequenas decisões diárias. Compras impulsivas, gastos inúteis, vida baseada em aparência. Você não percebe, mas está trocando liberdade por prazer momentâneo. E esse é o maior erro financeiro que existe. Ricos não vivem para parecer ricos. Eles vivem para se tornar ricos. E isso exige controle. Controle dos impulsos, controle dos desejos, controle do ego. Porque o ego quer mostrar, quer provar, quer ser validado. Mas cada vez que você tenta provar algo para os outros, você se afasta da sua liberdade. Os estoicos sabiam disso, por isso valorizavam o silêncio. A verdadeira riqueza não faz barulho, ela cresce em silêncio. Enquanto você tenta impressionar, alguém está acumulando. Enquanto você mostra, alguém constrói. E no longo prazo, só um vence. Agora vamos falar do investimento mais ignorado de todos: você. Se você não evolui, sua renda não evolui. Simples assim. Mas a maioria prefere gastar com coisas que perdem valor do que investir no que gera valor.
Cursos, leitura, habilidades, tudo isso parece caro, mas ignorância custa muito mais, porque limita suas decisões, e decisões ruins custam caro, muito caro. Agora entenda isso de uma vez. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de menos distração, menos impulsos, menos necessidade de provar algo. Porque quanto mais você deseja coisas, mais preso você fica. Desejo descontrolado é pobreza. Você ganha mais e continua sem nada, porque sempre quer mais e nunca se satisfaz. Os estoicos quebravam esse ciclo. Eles treinavam a mente para querer menos. E quando você quer menos, você precisa de menos. E quando precisa de menos, você acumula mais. Simples. Agora vem uma parte que poucos entendem. Dar. Sim, dar. Mas não de forma superficial. Quando você gera valor para os outros, o retorno é inevitável. O mundo funciona assim. Quem resolve problemas, ganha dinheiro. Quem ajuda pessoas, cresce. E isso não é filosofia bonita, é lógica. Agora vamos para algo que a maioria não aceita. Riqueza leva tempo. E você foi condicionado a querer tudo rápido. Dinheiro rápido, resultado rápido, sucesso rápido. Mas o que vem rápido, vai rápido. Construção real é lenta, consistente, silenciosa. E é por isso que quase ninguém consegue. Porque desiste antes de ver resultado. Mas quem entende o processo, vence. Agora a última coisa, propósito. Sem propósito, dinheiro não resolve. Você pode ganhar muito e continuar vazio. Porque dinheiro amplifica quem você já é. Se você tá perdido, vai continuar perdido. Se você não tem direção, o dinheiro não cria isso. Por isso os estoicos focavam no essencial, quem você é. Porque no final, não é sobre dinheiro, é sobre controle. Controle da mente, controle das ações, controle da vida. E quando você tem isso, o dinheiro deixa de ser problema e passa a ser consequência. Agora a pergunta é simples. Você vai continuar vivendo no automático ou vai assumir o controle? Porque ninguém vai fazer isso por você. E o tempo não vai esperar. Se esse vídeo abriu sua mente, salva ele. Porque quem esquece, volta pro mesmo ciclo. E se você quer sair da mediocridade, começa agora. Não amanhã. Agora.